O Yoga Sutra é a principal obra do yoga, porque é uma obra em que todos os conhecimentos ligados à tradição, à cultura do yoga, estão expostos ali de uma forma muito bem explicada. E então a gente considera que é a obra mais clara, mais completa do yoga, porque conversa com todos os outros textos de yoga também, como a Bhagavad Gita, por exemplo, como algumas Upanishads também. Conversa como complemento e conversa também como uma orientação mais didática, porque esse sábio Patanjali ele foi muito preciso nas explicações. E é uma escritura que ela é simples, porque ela é mais curta, comparada, por exemplo, com a Gita, e que trata diversos assuntos. O Yoga Sutra ele é preciso. Ele vai falar sobre a mente humana, sobre como a mente funciona, vai falar sobre as relações do ser humano e, e vai explicar passo a passo como levar a mente, que muitas vezes está no ciclo do sofrimento, está muito violenta, está muito desorganizada, vamos chamar assim, para um lugar de mais tranquilidade, como purificar essa mente, trazendo à mente um estado meditativo, um estado muito fluido e assim desfrutar da própria essência, que é a consciência. E esse texto, que na verdade não era um texto, era cantado, né? Foi tudo colocado em texto há pouco tempo. Então era recitado. E esse conteúdo, então, de 195 sutras, está dividido em 4 capítulos. E a partir dessa obra de Patanjali, que ninguém sabe ao certo quando foi elaborada, algumas pessoas acreditam que foi ali entre o século 3, 2 e 3 a.C., porque é uma obra universal e não é datada pelo tempo também, então é atemporal. E acreditam que essa obra ela tenha essa idade porque Patanjali, que foi o autor, também assina outros tratados. Legal. Um comentário de Ayurveda, um comentário de gramática também, de Panini, e que foi mais ou menos por essa época, né? Porque está citando. Então, é onde a gente se situa no tempo. Mas é um conhecimento que é muito atual hoje e vai ser sempre, porque está tratando da natureza humana, da mente humana. O conteúdo da mente humana vai sempre mudando, mas a engrenagem da mente é a mesma. E a partir desse tratado, dessa obra, Yoga Sutra, que o yoga foi considerado como um darshana, como uma proposta filosófica derivada da cultura védica, assim como o Vedanta, assim como o Sankhya. Então, é uma obra fundamental do yoga. E é interessante porque ela não é muito discutida hoje em dia. O yoga acaba indo mais para o aspecto mais físico dos asanas. E que, a gente falando aqui de meditação, né? Patanjali coloca a asana, a prática de asana, como uma prática meditativa. Os asanas, vamos lá, vamos por etapa então, para quem é leigo no assunto. Voltando um pouquinho, asanas são as posturas, é isso, do yoga? A gente acostumou a falar de postura, né? Uhum. Mas não é só uma postura que você Física. entra, né? Aparentemente, o corpo está sendo colocado em uma certa posição. E por ser muito aparente, a gente acaba fixando mais aquilo que a gente enxerga, né? E acabou que os asanas têm asanas que são mais simples, tem asanas que são mais elaborados. Então, esse molde que você coloca o corpo, essa prática de colocar o corpo em certas posições e respirar de certa maneira, acabou ficando muito popular. Né? E Sim. muitas vezes como uma prática física e uma prática de bem-estar também. Mas Patanjali coloca, esse sábio Patanjali coloca a prática de asana, que popularmente é chamada de posturas, como uma prática em que você coloca o seu corpo em certa posição e você observa as cargas que estão nesse corpo e as cargas que, na verdade, são reflexos do que a sua mente viveu. Então você medita profundo sobre esses registros, você sente
E medita no sentido de reflete, sente, se integra a isso. E a partir da respiração e de um certo foco mental, você tenta desatar esses nós. E aí você, de certa forma, você se libera das cargas, né? Porque se a causa está na mente, mas o reflexo está no corpo, quando você libera esse reflexo que está no corpo, isso ajuda a liberar um pouco mais também a fonte, a causa que está lá na mente, né? Então, esse é o propósito, segundo o yoga, dessas práticas de posturas de yoga, né? Essa prática de Legal. asana. O que são sutras? O sânscrito é muito interessante, né? Porque as palavras elas podem significar várias coisas, depende do contexto. Yoga pode ser a nossa conversa aqui, é um yoga. A gente está aqui se conectando. Quando dois rios se juntam também, é um yoga. Os dois rios fazem um yoga. Eles estão se mesclando. Yoga, quando a gente está falando dessa tradição, é a confluência dos processos da mente com a ação, a confluência dos processos da mente com a consciência. E, num nível mais elevado, a confluência da consciência individual, que cada um de nós é, aqui como ser humano, com uma consciência maior. O yoga seria um estado de conexão profunda entre o ser humano e suas funções, entre o ser humano e o que ele está fazendo, entre o ser humano e a sua essência espiritual, e entre a essência espiritual e essa potência maior. Então, chamamos de Deus, e outras pessoas simplesmente acreditam que existe algo que transcende a nossa realidade, uma força maior. Tudo isso cabe aqui. Sutra significa cordão. Yoga Sutra seria, então, esse colar em que cada sutra está preenchendo ali um conhecimento e fazendo esse colar todo. Então, sutra é uma forma literária de se transmitir um conhecimento. Não é bem poema, não é bem aforismo, por quê? São palavras em sânscrito agrupadas e não formam exatamente uma frase. É uma forma muito enxuta, talvez a forma mais enxuta que exista para se passar um conhecimento. Então, são palavras-chave, todas as palavras são muito importantes, porque é um formato reduzido. Então, tudo que está ali é valioso. Até, por exemplo, ou, e, isso é levado em consideração. Em outros textos clássicos da Índia, existe uma métrica, e aí algumas palavras são colocadas para encher aquela métrica. Já o sutra, não. O sutra são só palavras-chave. Então, se você for uma pessoa que entende de sânscrito, você vai olhar aquelas palavras e não vai entender o conteúdo. É necessário que alguém te introduza aquilo, alguém te explique aquilo. Então, o yoga é, em essência, uma cultura em que você se inicia, alguém te inicia nela. Então, o sutra é esse fio condutor que liga, na Yoga Sutra, é bonito a imagem, né? Existe um fio condutor, uma narrativa em toda essa obra, em que uma conta leva para outra, que leva para outra, uma conta de um colar leva para outra, leva para outra. E nesse caso é mais bonito ainda porque no final, Patanjali, no último sutra, que é o 34 do quarto capítulo, Patanjali ele faz menção ao terceiro do primeiro capítulo, como se fechasse então de fato o cordão. Qual é a relação do sutra? Eu vou fazer uma pergunta aqui que curiosidade minha também, né? Eu acho que do pessoal também vai ser, né? Bom, eu quero praticar meditação, quero começar na meditação, eu já estou meditando e quero experimentar outros tipos de meditações. Onde que um sutra entraria nessa ideia da meditação? Ou não tem relação? Ou pode servir de Patanjali vai base? explicar justamente como levar a mente para um estado meditativo.
Patanjali vai nos propor aqui uma espécie de psicologia. Poderíamos falar, a gente brinca que Patanjali seria a mãe da psicanálise. Porque o yoga na Índia é entendido como a ciência que investiga a mente humana. Hoje em dia, o yoga é muito relacionado à prática de posturas, né? E fala-se até yoga e meditação. Mas o estado de yoga equivale à meditação, ao processo meditativo, ao estado meditativo. E Patanjali vai explicar os diferentes níveis de mente. Vai explicar como a mente funciona na relação com os sentidos, na relação com os objetos, na relação com as emoções, na relação com o divino, na relação com o seu lado sombra, com o ciclo do sofrimento, o que a gente chama de samsara chakra, o ciclo, né, de sofrimento. Então, o Patanjali vai explicar como tornar a mente que é muito inquieta, a mente que é muito letárgica, ou uma mente que vive de uma forma tanto superficial, se conectando de forma superficial com as coisas, porque tudo possui camadas. Tem a camada mais aparente, tem a camada subjetiva, tem a camada da essência das coisas. E com uma mente que está muito acelerada, ou nem precisa estar muito acelerada, está um pouco mais ativa e inquieta, ou uma mente que está um pouco letárgica, ela não consegue ter uma boa leitura da realidade, nem consegue ter uma boa leitura sobre ela mesma, sobre o que está acontecendo nela mesma. E não consegue entender a relação dessa porção humana que nós somos com a essência espiritual, com a consciência, que no yoga tem vários nomes: Purusha, Chit, Atman. Patanjali então vai propor o seguinte: precisamos modificar o estado mental para conseguir enxergar a realidade como ela se mostra. Precisamos mudar o nosso estado mental para entender como nós estamos e quais são as nossas verdadeiras responsabilidades. A Bhagavad Gita vai falar muito sobre isso. Eu acho que todo mundo já escutou falar da Bhagavad Gita. Então, esse estudo ele é, na verdade, fundamental. Como tornar a mente apta a perceber a realidade das coisas. E a resposta é justamente meditação. E existem várias formas de entender meditação. Mas a forma mais simples, que engloba todas elas, é a seguinte. É engraçado, né? O sujeito estuda muito, vários anos, lê vários livros e resume em 2 palavras. Né? Não cabe aqui, mas uma forma assim, simples, né, da gente entender. Meditação é um processo, isso segundo Yoga, é um processo em que a mente se conecta profundamente com algo. Se conecta profundamente porque se conecta de um lugar profundo nela e se conecta em um lugar profundo no objeto de contemplação ou na relação, seja ela com uma pessoa, com um sentimento, com algum aspecto da natureza ou algum aspecto que considera divino. Então, esse estado de conexão da mente, que ela está totalmente envolvida na interação que ela está vivendo e que pode ser com a cognição, e normalmente começa com a cognição, e depois só através da contemplação. E Patanjali vai explicar todo esse processo, como tornar a mente apta a, vamos botar dessa forma, confluir com a realidade como ela se mostra, a realidade externa e a sua realidade. Isso só é possível através dessa mente fluida. Também fala-se muito isso, né? Mente fluida, flow. Né? E no yoga a gente chama de pratyaya, é uma qualidade mental em que todas as funções da mente, todas as faculdades mentais estão fluindo em uma única e exclusiva direção e só as partes ou as funções necessárias para aquela interação estão ativas. No segundo sutra, Patanjali define yoga, esse estado, como Chitta Vritti Nirodha, a mente, mas uma mente muito interna, porque existe uma mente mais periférica,
Uhum. Quer dizer, uma camada da mente mais periférica. A mente é uma só, mas tem várias camadas. Essa camada mais grosseira em que os sentidos chegam com informações, essa camada em que você observa os pensamentos sendo processados, a gente chama de manas, que é a camada mais externa da mente. Chitta é uma camada mais interna, aquela mente que é quando você sente as coisas. Você sente profundamente, aquela mente mais, aquela experiência mais de intuição, de introspecção, uma mente mais introspectiva. É o coração mesmo. Uhum. Não o coração como paixão, o coração como cerne. Então, o yoga é definido como Chitta Vritti Nirodha. Nirodha é esse estado de harmonia da mente. Então, os vrittis, as expressões da mente, dessa mente interna, do estado de yoga, encontram-se em harmonia. E essa é uma definição também clássica do que acontece no estado meditativo. Só que a meditação é usada de várias formas no yoga também. A meditação é um processo de integração com algo, e esse algo pode ser grosseiro, ou seja, um objeto externo, em que os sentidos conseguem contemplar, ou pode ser também um objeto sutil, por exemplo, um sentimento puro, um sentimento de amor, ou até um sentimento de tristeza. E você se conecta com ele, você medita profundamente sobre ele, você observa ele. E só assim, quando você vai fundo em algo, você consegue interagir profundamente com esse algo e consegue saber desse algo. E é assim que o conhecimento chega até nós, através de uma mente profunda, que consegue interagir profundamente com as coisas e sentir as coisas em todas as suas camadas, sentir as coisas em todas as suas camadas da própria mente, né? Sentir esse pulsar, e aí, assim, é possível saber das coisas. Então, meditação é um processo fundamental. E que nos textos de yoga não é colocado só como uma prática. No yoga fazemos várias práticas para trazer a mente a esse estado de mais integração e maior equilíbrio, também um estado de mais, além de equanimidade, introspecção. E aí, a partir daí, a gente interage com os objetos. Então, todas as práticas de yoga são práticas meditativas para ajudar nesse processo.